Você pode ver aqui, não dá para encaixar um fio de cabelo humano nas juntas. Então, claramente, este é um bom exemplo de tecnologia pré-inca. Em 1950, um terremoto destruiu igrejas coloniais em Cusco, fazendo com que pedras e reboco desabassem nas ruas. Mas, a poucos metros dali, um antigo muro com pedras de 200 toneladas se moveu, flexionou e permaneceu intacto. Anos depois, engenheiros mediram esse movimento, e o que encontraram não foi força bruta. Foi algo muito mais estranho: pedra, se comportando como memória. O paradoxo diante dos olhos. À primeira vista, os enormes muros de pedra espalhados por Cusco e pelos Andes peruanos parecem ruínas de um mundo perdido. Antigos, imóveis, resistentes. Mas não são apenas relíquias de força, são sobreviventes do movimento. Esses muros, construídos com pedras irregulares gigantes, tão pesadas quanto aviões comerciais, resistiram a séculos de terremotos devastadores, não por combaterem o movimento, mas por cederem a ele de formas precisas e intencionais. Durante grandes tremores em 1950 e novamente em 1986, os prédios coloniais espanhóis racharam, cederam e desmoronaram. Os muros incas, em contraste, flexionaram. As pedras se moveram levemente, quase imperceptivelmente, e depois voltaram às suas posições originais. Não houve colapso, não houve necessidade de reparo. Apenas pedra que se comportava mais como um organismo articulado do que como uma estrutura rígida. Esse contraste, o fracasso ao lado da flexibilidade, não deveria ser possível. Pelas regras da engenharia tradicional, pedra é um material frágil, inflexível e propenso a rachaduras. Os muros incas desafiam essa lógica não uma ou duas vezes, mas repetidamente. E ainda assim, por séculos, o verdadeiro segredo não estava no peso nem na idade dessas construções. Estava em um sistema escondido na geometria, um paradoxo arquitetônico visível a olho nu, onde o movimento não é o inimigo da sobrevivência, mas o próprio mecanismo que a torna possível. Precisão que não deveria existir. Onde quer que esses muros apareçam, em Cusco, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, o padrão se repete. Pedras enormes, cada uma com formas extremamente irregulares, se encaixam como peças de um quebra-cabeça tridimensional esculpido por uma mão invisível. Nenhuma pedra é igual à outra. Algumas têm 20 ou mais faces distintas, cada uma cuidadosamente angulada e curvada para se ajustar às vizinhas. E os espaços entre elas, muitas vezes menores que meio milímetro, tão apertados que nem uma lâmina de barbear consegue passar. Mas essa precisão levanta uma pergunta desconfortável. Por quê? Na construção moderna, esse nível de detalhamento seria desnecessário, até mesmo desperdício. Um muro estável pode ser erguido com muito menos exatidão. Argamassa preenche as lacunas, a gravidade faz o resto. Ainda assim, esses muros foram construídos sem argamassa e com um cuidado muito maior do que a estrutura aparentemente exigia. As pedras curvam-se para dentro, às vezes para fora, encaixando-se de maneiras que parecem orgânicas, quase biológicas. Esse nível de habilidade cobra um preço. Não só de esforço, mas de tempo, milhares de horas de trabalho por bloco, segundo reconstruções experimentais. E quanto mais complexa a forma, mais o tempo se acumula. Então por que fazer isso? Por que buscar a perfeição geométrica com blocos de centenas de toneladas que na prática não precisavam disso? Esse é o enigma. Esses muros são precisos demais para serem aleatórios, avançados demais para serem acidentais e trabalhosos demais para serem explicados apenas como um capricho estético. Há algo mais por trás disso, algum princípio que não é de arte, mas de engenharia. E só quando tentamos replicar o processo é que começamos a entender até onde esse desafio realmente vai. A arqueologia experimental chega ao seu limite. Na década de 1990, o historiador da arquitetura Jean-Pierre Protzen tentou reproduzir o método de construção Inca com ferramentas compatíveis com a época. Usando pedras de rio de granito como martelos, ele e sua equipe martelaram e desgastaram blocos de calcário até moldá-los, de forma lenta, trabalhosa e com profundo respeito pelos construtores que tentavam imitar. E embora a técnica funcionasse em princípio, logo revelou uma falha crítica. Os blocos de teste eram pequenos, retangulares e com faces planas, nada parecidos com as pedras complexas e em forma de quebra-cabeça de Sacsayhuamán.
Mesmo com os materiais mais favoráveis, levava dias para moldar uma única face plana e encaixar várias pedras exigia correções intermináveis. Quando ampliado para blocos de 100 toneladas ou mais, o processo simplesmente não funcionava. A ideia de levantar, testar, remodelar e recolocar uma pedra desse tamanho várias vezes se tornava um absurdo logístico. Engenheiros modernos usariam simulações por computador, scanners a laser e pré-visualizações digitais para evitar esses problemas. Mas os incas, sem linguagem escrita e sem ferramentas de medição conhecidas, teriam que trabalhar com o tato e o olhar. Isso parece implausível, não impossível, mas matematicamente improvável nessa escala e com esse nível de consistência. E assim, apesar dos melhores esforços da arqueologia, a replicação para na fronteira da complexidade. No momento em que as pedras começam a se encaixar em múltiplos eixos, a teoria desmorona e vira especulação. O que resta é o entendimento de que esses muros poderiam ser imaginados hoje, mas construí-los, especialmente sem equipamentos modernos, está muito além dos limites da arqueologia experimental tradicional. A peça que faltava. Existe uma suposição presente em quase todas as tentativas de reconstrução, e se ela estiver errada, todo o problema muda. E se esses muros não tivessem sido completamente moldados antes de serem colocados, mas moldados enquanto eram colocados, não erguidos, testados, removidos e reposicionados repetidamente, mas montados sob carga, uma pedra de cada vez, com parte do peso já pressionando enquanto os ajustes eram feitos. Essa é uma mudança sutil, mas decisiva. Se as pedras fossem assentadas gradualmente, alavancadas, giradas, empurradas para a posição e depois moldadas sob pressão, suas faces de contato não refletiriam uma geometria idealizada, mas um contato real alinhado ao estresse. As curvas surgiriam naturalmente, microespaços desapareceriam. A precisão não precisaria mais ser medida, ela seria imposta pela própria gravidade. Isso explica por que os pontos de contato fluem, em vez de se encontrarem em ângulos duros, reinterpreta a ausência de detritos visíveis. O molde não foi puramente subtrativo, mas interativo, evoluindo à medida que cada pedra se encaixava em uma matriz crescente e testada sob carga. O sistema não era apenas complexo, era adaptativo, em tempo real, e isso não é apenas teórico. Em 2008, pesquisadores da Universidade de Tóquio construíram duas paredes em escala real, uma de concreto, outra baseada no estilo Inca de encaixe de pedras. Submetidas a ondas sísmicas simuladas, a parede de concreto rachou, a parede de pedra flexionou, ela resistiu. A análise deles classificou o sistema como um absorvedor dinâmico não linear, capaz de dissipar energia apenas por meio da geometria. Essas não são apenas pedras antigas, são juntas projetadas, e a força delas não está só em como permanecem de pé, mas em como foram montadas, não apesar da flexibilidade, mas por causa dela. O sistema de flexão revelado. Em 2005, pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Peru usaram scanners a laser para monitorar os muros incas durante eventos sísmicos. O que encontraram contrariou todas as expectativas. Quando os tremores atravessaram Cusco, pedras individuais se moveram apenas milímetros. Elas giraram, se ergueram e assentaram-se novamente em seus lugares. Não era um movimento simbólico, era uma coreografia mecânica, com as pedras se movendo junto com a terra. Esse comportamento deveria ser impossível em estruturas de pedra seca. Pela lógica convencional, pedras sem argamassa deveriam se separar com a vibração, mas aqui acontece o oposto. Quanto mais a terra se move, mais o sistema se trava. Curvas sobrepostas e faces que se cruzam se pressionam umas contra as outras como engrenagens em movimento. O movimento não é tolerado, é necessário. Na engenharia, isso é chamado de travamento dinâmico. Mas aqui, o comportamento é quase biológico. Autoajustável, capaz de absorver pressão, repetível. Sistemas sísmicos modernos usam molas de aço e placas flexíveis para alcançar resultados semelhantes. Esses muros fazem isso sem nenhum material moderno. Em 2019, pesquisadores japoneses rodaram simulações em modelos digitais dos muros de Sacsayhuaman. A conclusão foi clara: a geometria está matematicamente otimizada para dissipar energia. Não por acaso, por design. E esse design só faz sentido se o sistema de flexão tiver sido criado durante a construção, não imposto depois. Repensando o tempo e os construtores.
Por décadas, arqueólogos atribuíram ao Império Inca, que floresceu entre 1400 e 1530 da Era Comum, a construção desses muros. Mas diversos indícios sugerem uma história mais profunda e com várias camadas. Cronistas espanhóis relataram que os próprios incas pareciam impressionados com algumas estruturas. Eles conseguiam replicar formas mais simples, mas não os alicerces intricadamente encaixados de sítios como Sacsayhuamán. Mesmo hoje, a diferença é visível. As camadas inferiores mostram uma geometria complexa e impecável. As adições superiores mostram argamassa, encaixes mais grosseiros, pedras irregulares, sinais não de avanço, mas de perda. Pesquisas com radar de penetração no solo revelaram fundações mais antigas sob diversos sítios, sugerindo múltiplas fases de construção ao longo de séculos. Alguns estudiosos, como Arthur Poznański, defenderam que o trabalho em pedra mais sofisticado pode ser muito anterior aos Incas, mais do que a história costuma admitir. Embora controversas, essas ideias apontam para uma coisa: se a lógica por trás do sistema de flexão já foi compreendida um dia, talvez não tenha sido preservada. Os muros que vemos hoje podem ser remanescentes, não apenas de pedra, mas de um método. Essas pedras nunca foram apenas um muro. Elas foram uma resposta aos terremotos, ao tempo, à própria complexidade, construídas para se mover com o mundo, não para resistir a ele. Se você quer entender como os sistemas antigos superam os modernos, explore o próximo capítulo aqui. Ou melhor ainda, inscreva-se e venha repensar o passado com a gente. H.